paz do Senhor, queridos! Seja bem-vindo a mais uma aula, mais uma pré-aula da classe dos juniores. Hoje já estamos na lição de número 6, o chamado de Abraão. Amigo professor, imagine uma cena. Você casa, não tem filhos, mora perto da sua família e, de repente, Deus fala com você para ir a uma terra mais distante que você não conhece, longe de tudo e todos que você conhece. Mas no meio do caminho, você descobre que não tem o endereço da nova casa, onde você vai morar. E agora? Você volta ou continua o caminho? Parece uma história de aventura, mas não é. Aconteceu há muitos anos com Abraão. Um dia, Deus o chamou e o mandou sair de onde ele morava. Mas para onde? Deus não havia lhe dado um mapa, não falou o nome da cidade nem do país. Mesmo assim, Abraão obedeceu e saiu. Ele poderia ter dado alguma desculpa, todavia, Abraão creu em Deus e obedeceu à ordem divina. Precisamos aprender com Abraão a ter fé e obedecer à ordem do Senhor. Nem sempre vamos entender o que Deus está falando conosco, mas se Ele mandou, pode fazer porque Ele garante. Abraão enfrentou muitos desafios, mas em tudo ele creu. Por isso, ele é considerado na Bíblia o pai da fé. Será que estamos exercitando a nossa fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, use a sua fé, mesmo que seja pequenininha. Abrace o chamado que Deus te fez. Se Ele te chamou para ensinar, faça isso com dedicação e muito afinco. Creia que Deus vai realizar coisas grandes que você ainda não sabe ou imagina. Amém, glória a Deus. É isso mesmo, é assim que nós cremos. Então, inicie a sua aula orando com as crianças, pergunte se há alguma necessidade entre o grupo, apresente ao Senhor nessa oportunidade. Ore com fé nesse momento e peça ao Senhor que abençoe a aula de hoje. Momento do louvor, trouxemos duas sugestões. Abraão, do Radicais Kids, e Deus Grandão, bem conhecida, né? Do 3 Palavrinhas. Qual o objetivo da nossa aula hoje, da nossa lição de número 6? É ressaltar o chamado de Abraão para ser conhecido como pai da fé. Por que ele foi conhecido como pai da fé? Isso nós vamos aprender ao longo da lição. Memorizando, o nosso versículo hoje está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. Nesse momento, como você já sabe, convide as crianças para pegar as suas Bíblias e vamos abrir lá em Hebreus, no Novo Testamento. Explique para a criança que a nossa Bíblia é dividida em duas partes, no Velho e no Novo Testamento. E o versículo de hoje está lá no Novo e vai nos dizer assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Hebreus 11, versículo 8, na parte A do versículo, ali na primeira partezinha. Então, explique a eles que foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu. Precisamos ter fé, muitas vezes, para obedecer aquilo que Deus nos pede. Então, o Abraão, ele acreditou, ele não colocou os seus olhos nas impossibilidades, naquilo que ele estava vendo à sua frente. Ele teve fé, ele acreditou naquilo que os seus olhos ainda não estavam vendo. Mas a fé é isso, não é mesmo? É nós acreditarmos naquilo que ainda não vemos, mas cremos, porque nós não nos movemos pelo que vemos, e sim pelo que cremos. Nós nos movemos pela palavra do Senhor. Uma vez que o Senhor lançou uma palavra sobre a nossa vida, é nela que nós devemos nos mover, devemos crer com toda a nossa força, com tudo aquilo que nós temos, porque a palavra do Senhor ela é poderosa, mas nós devemos ter fé. E Abraão teve fé, porque quando Deus chamou, ele obedeceu. Ele precisava sair da sua terra, da sua parentela, de tudo aquilo que ele estava acostumado.
e ir para um lugar que ele não conhecia. E mais, o Senhor disse que ele seria pai de multidões, sendo que Abraão nem tinha filhos e eles já estavam, Abraão e Sara, numa idade avançada. E como crer muitas vezes naquilo que está diante dos nossos olhos e que diz muitas vezes totalmente o contrário daquilo que Deus nos promete? Isso é ter fé, é caminhar pelo que cremos, caminhar pela palavra do Senhor. Então ele saiu para essa terra que Deus lhe havia prometido. A nossa sugestão para memorizar esse versículo: você pode levar aí para a sala algumas embalagens, pode usar algum alimento que você tem lá na sua casa mesmo. Um pacote de macarrão, de feijão, um salgadinho, bolacha. E aí você leva aí umas 3 opções lá para a sala e pergunta para as crianças: olha, aqui nós temos essas opções, esses alimentos, essas embalagens. Como que você sabe me dizer o que é que tem aqui dentro dessa embalagem? Vamos supor aqui, minha Bíblia. Vamos fingir que é um pacotinho de bolacha. Como você sabe me dizer que aqui dentro tem bolacha mesmo? Então, você explica que isso é um exemplo de fé natural, que eles estão vendo a embalagem e acreditando no que ela diz, no que tem ali dentro. Isso é uma fé natural. Mas, para nós termos essa fé sobrenatural que Deus nos dá, é algo de Deus, é algo que vem de dentro de nós, que nós devemos acreditar. Isso diz muito sobre o que nós acreditamos do Senhor. Será que nós temos fé? Será que nós estamos tendo fé? Será que quando Deus traz uma palavra até nós, lança uma palavra sobre a nossa vida, nós temos fé que aquilo vai acontecer? Você precisa ter fé. Ela que vai fazer as coisas se moverem. É pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele espera de nós que tenhamos fé, mesmo que tudo diga o contrário. A nossa fé é que vai nos levar até a promessa. Se não fosse pela fé de Abraão, você acha que ele obedeceria? Sair lá da terra dele? Será que ele acreditaria que seria pai de multidões, sendo que Sara nem podia engravidar? Ele teve fé e foi por isso que ele se moveu. Então, a nossa dinâmica hoje é um pouco diferente. Ela vai nos falar sobre servir a Deus. Na igreja, servir ao Senhor de várias maneiras. Existem várias maneiras de nós estarmos fazendo isso. Então, você vai preparar antes da aula uma folha, trazendo aí os tópicos de várias formas que nós podemos servir ao Senhor. E explique aos alunos que muitas pessoas estão envolvidas com os cargos na igreja. Cada uma delas, Deus chamou para um ministério. Alguns foram chamados quando ainda eram crianças, mas só começaram a exercer quando chegaram à adolescência ou à idade adulta. Em seguida, você vai apresentar essa folha. Nós já deixamos uma sugestão prontinha para você, essa aqui. Tem lá no nosso Google Drive, vou mostrar aqui desse lado, talvez você consiga ver melhor. Então, podemos servir a Deus na igreja de várias maneiras. Abaixo veremos algumas delas. Então, colocamos aqui 8 opções. Número 1, pastor, sendo porteiro, recepcionista da igreja, sendo músico, cantando ou tocando algum instrumento, entregando folhetos da palavra, visitando os enfermos nos hospitais, sendo professor do ministério infantil, orando pelas pessoas necessitadas, sendo intercessor ou pregar a palavra. Você pode também estar adicionando mais algum que você lembrar aí. E aí as crianças vão lendo e vão vendo aquilo que elas se identificam. Talvez o Senhor até já falou com algumas delas sobre qual chamado Ele tem na vida delas. Talvez algumas até já exerçam esse chamado. Então, dê essa abertura também para eles comentarem nesse momento e dividirem ali com o grupo. Lá no número 2 diz assim: Deus tem um plano para cada um de nós, um chamado específico para cada pessoa antes mesmo de nascermos.
Qual dessas funções ali em cima mais chamou a sua atenção? Por quê? Se Deus lhe chamasse, você iria? E então aqui um recadinho, é um privilégio, um presente poder servir a Deus em sua obra. E aí vocês vão fazer essa dinâmica e depois já vamos para o momento da palavra. Hoje nós vamos usar os nossos visuais que a lição nos sugere. Então, você pode apresentar a eles assim, mesmo através dos visuais. Pode estar colando uma cartolina para ficar assim mais coloridinho ao redor, né? Fazer uma borda bonitinha. E essa é a nossa sugestão para você apresentar a história de hoje. Então, você vai dizer às crianças que a nossa história está lá no capítulo 12 de Gênesis e que o comecinho vai dizer assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. E Abraão tinha 75 anos quando ele foi chamado. Então existia um homem chamado Tera. Ele morava em Ur dos Caldeus e ele era o pai de Abraão. Mas o Tera, aqui é Abraão recebendo a promessa do Senhor. Um dia Deus apareceu a ele e fez aquela promessa que nós lemos agora há pouquinho. E esse aqui, é o Tera, o pai de Abraão. Ele servia aos ídolos. Ele não tinha Deus, no seu coração. Ele servia a ídolos. Aqui nos mostra a imagem, você pode mostrar às crianças. E Abraão não, que interessante, Mesmo o pai dele sendo um homem pagão, morando lá no meio de um povo pagão, Deus chamou Abraão lá daquele meio e lhe fez promessas lindas. E Abraão foi o pai da fé. Ele nos ensina muito sobre a fé, porque ele acreditou naquilo que o Senhor havia lhe dito. Mesmo a situação ao seu redor sendo totalmente contraditória àquilo que o Senhor estava prometendo, Abraão foi um homem de muita fé. Vamos pedir ao Senhor um pouquinho dessa fé de Abraão para sermos assim, cheios de fé, fervorosos na presença do Senhor, fervorosos com aquela palavra que Ele lança sobre a nossa vida. Vamos andar por fé. Vamos fazer coisas grandes na presença do Senhor, com a ajuda dEle. Nós cremos que o nosso Senhor é poderoso e vai fazer coisas grandes na sua vida, mas você precisa ter fé. Diga às crianças que elas precisam ter fé. Aqui, então, depois de um tempo, Abraão, foi com Sara, saiu lá do meio da sua terra, da sua parentela, e eles levaram Ló, o seu sobrinho, junto. E eles foram andando, caminhando pela promessa que Deus havia feito. E Deus sempre reforçando a sua promessa. Então, um dia, Abraão chegou num determinado lugar e lá ele ofereceu um sacrifício e adorou ao Senhor, pois Deus havia reforçado ali a sua promessa. Vocês sabem que Sara, a esposa de Abraão, ela não podia engravidar. Ela tinha algum problema na sua madre e ela não podia gerar filhos. Abraão já tinha 75 anos quando Deus lhe fez essa promessa. Mas nós sabemos também que lá na frente Deus cumpriu todas elas e Abraão viveu por fé. Então, depois de ensinar sobre isso para suas crianças, aí temos a história escrita para você estudar também. Você vai para as atividades. Essa aqui é a resposta das atividades lá da nossa lição. Você pode estar conferindo. E também trouxemos outras sugestões. Aqui, ajude Abraão e Sara a encontrar o caminho para o novo lar.
Quem lhes indicou o caminho foi o Senhor. Que coisa maravilhosa, eles não precisaram de mapa, de nada disso. O Senhor ia os guiando. E a fé também, né? Então, as crianças vão ajudar ali a Sara e o Abraão a chegar lá no seu novo lar. Façam todos juntos, vão conversando também sobre o que aprenderam na lição, alguma dúvida que vai surgindo. Sugestão de lembrancinha também trouxemos aqui. Se tiveres fé, nada vos será impossível. Mateus 7:20. Você pode estar colocando esse cartãozinho dentro de um envelope e entregar de presente para a criança. E você pode também explicar sobre a semente de mostarda, o grão de mostarda, que a nossa Bíblia nos diz que é um menor grão, mas depois que ele cresce, ele fica tão grande, vira uma árvore, que os pássaros até fazem ninhos nos seus ramos. Então, a nossa fé pode ser pequenininha, mas ela dá grandes frutos. Amém? E você pode entregar então para a sua criança. Concluímos a aula de hoje. Ore agradecendo a Deus por suas promessas em nossas vidas. Peça às crianças repetirem o versículo que aprendemos hoje e diga a eles que na próxima aula iremos aprender um pouco mais sobre o Abraão. Despeça eles com muito carinho. Nós esperamos que a sua aula seja uma bênção e que Deus te use mais uma vez poderosamente em nome de Jesus. Até a próxima!